Louvado seja o nome do Senhor, glórias ao nome dEle. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E muito bom nós podermos participarmos, né? Poder participar desse momento de louvor, engrandecimento do nome do Senhor. Nós agradecemos aí a vida dos músicos, do pessoal do Ministério de Louvor, todo o pessoal que está na técnica e também o pessoal que está na transmissão. Também agradecemos a Deus, os irmãos que estão trabalhando com os nossos pré-adolescentes lá no salão social e estão com uma boa turma lá fazendo o trabalho. Que nossa igreja seja rica e poderosamente abençoada pelo Senhor, todas as famílias que aqui estão, também as famílias que estão em suas casas, participando desse momento de culto. Deus esteja alcançando a cada um. Nossa palavra, nesse primeiro momento, antes de nós começarmos a mensagem, é uma palavra de gratidão ao Senhor. Talvez nem todos aqui estavam sabendo, o meu irmão, chamado Silvio, ele estava internado há quase um mês, e um bom tempo, umas 3 semanas na UTI do hospital lá no Rio de Janeiro. Minha família é do Rio de Janeiro, e nesta quarta-feira, às 2 horas da tarde, ele veio a falecer. Nós viajamos para o Rio de Janeiro na quarta-feira, eu e Neuzi, na parte da manhã, o Pedrinho ficou, e Deus preparou tudo, porque nós chegamos a tempo, e pude então ajudar a minha cunhada. Fui um dos primeiros a receber a notícia. Minha cunhada, a Andréia, esposa do meu irmão, casados há 30 anos, eles têm um filho de 22 anos que também já está casado, o Renan, e eu pude ajudá-los, ir com ela no hospital, com a irmã dela, no hospital, ver toda a situação. No outro dia, na quinta-feira, podemos voltar no hospital, ver toda a papelada, ajeitar todas as coisas. Graças a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos todos juntos, em família. E isto foi muito importante, né? Meus irmãos, minhas irmãs e também a minha mãe, né? Estavam muito preocupados com a minha mãe. Minha mãe já tem 86 anos, né? Uma boa saúde. Mesmo assim, nós estávamos preocupados com ela, mas Deus deu graça, né? E Deus falou aos nossos corações, consolou os nossos corações, e estamos nesse período muito difícil, que é o período de luto, mas estamos superando. Então, agradecer aos irmãos, todas as orações, aqueles que sabiam, não falei isso para toda a igreja, né, essa situação do meu irmão. Alguns irmãos, conselhos, presbíteros sabiam, estava sempre me comunicando com o conselho da igreja, mas outros irmãos do grupo de oração sabiam também irmãs, né, do grupo de oração sabiam dessa situação. E queremos então agradecer a Deus pelas orações dos irmãos, porque as orações são muito importantes nessas horas, nessas horas de dificuldade. Também quero pedir que os irmãos continuem orando como nós temos feito aqui, sempre antes do culto, um tempo de oração, orando pelos enfermos, orando pelo país, orando pela igreja, orando por aqueles que estão passando por esse período de luto, para que Deus dê graça e ajude essas famílias a superar essas dificuldades. Esse é o tema da nossa mensagem. Só uma breve menção ainda. Meu irmão, ele faleceu com 58 anos de idade. Há pouco mais de um mês ele contraiu a Covid-19, passou 2 semanas em casa e com não muita dificuldade, mas com a dor de garganta muito profunda, muito forte, e depois ele teve que ser internado, né?
E aí passou esse período. Meu irmão é diácono, era diácono da igreja, né, atuante, alguém que tinha um coração muito grande e que gostava de ajudar as pessoas. Essa era a sua grande alegria, né, de ajudar as pessoas. Ele era pedreiro, marceneiro, bombeiro hidráulico, eletricista, ele era um construtor e um artista também. Né? A sua última obra foi ele gostava de reformar as igrejas. Ele estava indo para ajudar numa igreja, numa pequena igreja lá no Rio de Janeiro, e ele reformou agora, nos últimos dias, esta igreja. Fez uma cruz muito bonita, achou uma madeira jogada fora, e quando ele viu, a madeira era de uma madeira muito bonita, e ele fez então uma cruz e reformou aquela igreja. Essa foi minha última das últimas conversas que eu tive com ele, foi sobre esse trabalho que ele fez na igreja. Ele, com muito orgulho, mandou as fotos para mim, dizendo, olha como ficou bonito. Né? Depois eu posso até passar para os irmãos essa reforma que ele fez, né, nesta igreja que ele estava indo ajudar. Né? Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida dele, pelo irmão, né, e amigo que ele foi. Nos últimos tempos, ele me ligava toda semana, 2, 3 vezes por semana, né, para a gente estar conversando. E foi um tempo, lógico, ele não sabia, mas foi uma maneira dele se despedir. Nos últimos 3 meses, pelo menos, nós estávamos conversando muito, né? E ele estava falando do desejo dele de se envolver mais na obra do Senhor. Aprove Deus levá-lo nesse momento. E nós temos que orar a Deus pela igreja lá, que está de luto, pela esposa, pelo filho, por toda a família que estão passando por essa dificuldade, essa separação, e também por tantos outros que estão passando por esses momentos difíceis. Meus queridos irmãos, a nossa série de mensagens que temos então neste mês, iniciamos hoje o primeiro domingo do mês de junho, então é este tema, superando os obstáculos da vida. Nós vamos falar sobre superação, como superar essas adversidades, esses obstáculos, esses momentos difíceis que nós passamos na vida. E nós vamos refletir nesse mês sobre um personagem. O nome dele é José, o José mais conhecido como José do Egito. E a sua história, a história de José, está registrada no livro do Gênesis, né? Então é sobre a história dele, e nós vamos ver como que Deus fez com que ele superasse todos os grandes obstáculos que ele teve na vida, e como que Deus fez dele um vencedor. E nós vamos olhar para a vida dele e vamos refletir sobre a nossa vida, pensarmos um pouco nas lutas e dificuldades que passamos, a nossa história de vida, e vermos e trazermos para nós o que Deus quer das nossas vidas e como Deus faz em nossas vidas para que nós tenhamos uma vida de superação. Estava falando sobre minha família. Eu nasci numa família muito boa. Eu sou o caçula de uma família de 7 irmãos. Meus pais já eram crentes, eles eram membros da Igreja Presbiteriana Independente de Natal, no Rio Grande do Norte. Meu pai morava na cidade e pertencia à Igreja do Centro. Minha mãe morava na fazenda. Meus avós tinham uma fazenda, uma plantação de algodão, alguns gados leiteiros. E minha mãe morava na fazenda, mas pertencia a esta mesma igreja na cidade. E depois de um tempo, minha mãe foi cuidar de uns primos que ela tinha, que tinham nascido, eram menores.
ela foi cuidar desses primos na cidade, e então ela passou a frequentar a mesma igreja do meu pai, né? E ali eles se conheceram, casaram. Lá no Rio Grande do Norte eles tiveram 5 filhos. E depois de um tempo, meu pai veio para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nasceu mais uma menina, e depois eu nasci, né, como caçula, e aí de 7 irmãos. Minha mãe ainda teve mais 2 meninas que faleceram logo como criança, né, logo que nasceram. Passei então em 9 filhos, mas fomos criados então em 7 filhos. Todos os 7 filhos criados dentro do Evangelho. Nunca fomos uma família perfeita, muito, muito longe disso. Tivemos problemas como qualquer outra família tem. Problemas sérios, problemas difíceis, passamos por muita dificuldade, muitas lutas. Não sabíamos como fazer as coisas em determinados momentos da vida. Se nós pudéssemos voltar atrás, né? E a gente faria bem melhor com a experiência que nós temos hoje. Mas não sabíamos como fazer, mas Deus deu graça e nós ultrapassamos muitas barreiras. Somos minha família é como qualquer outra família. Mas quando nós olhamos para trás, nós vemos que Deus nos abençoou muito. Nós somos uma família abençoada por Deus. Hoje a família, lógico, é bem maior do que os 9. Minha mãe já tem netos, bisnetos, e tem os adotados também, né, que são os cunhados, as cunhadas, que nós consideramos como irmãos, são os nossos irmãos mesmo. E quase todos, nos caminhos do Senhor, envolvidos na obra de Deus. Meus pais sempre leram a Bíblia, meus pais sempre oraram. Mas a figura que eu tenho do meu pai é acordar bem cedo e no escritório dele, passar pela porta e ver ele de joelhos, orando de madrugada. Ontem, minha irmã mandou uma foto da minha mãe, que é exatamente a foto que eu tenho dela na memória. Ela, no final da tarde, indo para a janela do seu quarto para pegar a luz do sol, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Meus pais nunca deixaram a gente ficar em casa nos domingos, nem na escola dominical, nem no culto, nem para o culto à noite. Sempre nos levaram para a igreja. Meus pais sempre moraram, a gente sempre morou longe da igreja, já contei isso aqui algumas vezes. Nós tínhamos que pegar um ônibus. E diz os meus irmãos mais velhos que nos tempos mais difíceis, quando meu pai não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir para a igreja, ele escolhia um dos filhos para ir com ele a pé cerca de 10 quilômetros para chegar na igreja, para não deixar de participar do culto a Deus. Minha família, uma família abençoada, falo isso com muita alegria, mas existem famílias complicadíssimas, existem famílias cheias de problemas, cheias de intrigas, separações. Você conhece alguma família assim? Alguma família muito complicada? Pense numa família complicada, não precisa falar, é só para você pensar, não precisa dizer. Agora multiplique essas complicações, essas desavenças que você está pensando dessa família aí que veio à sua mente por 4, por 5 vezes. E nós vamos ter então uma ideia do que era a família de José, o personagem que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre essa família. Quero lembrar os irmãos que o nosso tema não é mais sobre família. O tema sobre família foi mês passado, mês de maio. Nós estamos falando sobre superação. Mas é para a gente entender a história de José do Egito, nós precisamos falar da família dele.
dessa família extremamente complicada, né? E porque superar o próprio histórico familiar foi o primeiro grande desafio de José. José teve que superar a sua terrível criação, né? O que ele viveu quando de criança até a sua adolescência. A história de José no livro no livro de Gênesis ocupa a maior parte do livro. Ela começa no capítulo 30, quando José nasce, e vai até o final do livro, né? E isso tem um propósito. O autor do livro de Gênesis tem um propósito quando ele escreve, e de uma forma tão extensa, a história de José e dos seus irmãos. Porque a história de José vai fechar o livro de Gênesis. A história de José vai mostrar o quanto a humanidade sem Deus, a humanidade pecadora que se afastou de Deus, é capaz de chegar, e o quanto que uma só pessoa, no meio de uma família, no meio de uma geração inteira, que seja temente a Deus, pode transformar esta realidade. Nesse caso é o José. A família de José representa a família sem Deus. Por consequente, representa o mundo sem Deus. O mundo que vive em consequência do pecado lá do início do livro de Gênesis. Tudo começa, e agora eu vou contar um pouco dessa história da família dele. Tudo começa, lógico, com o seu pai, Jacó, pai de José, Jacó. Jacó engana o seu próprio pai, Isaque, ajudado pela sua mãe, Rebeca. Rebeca gostava mais de Jacó, e o Isaque gostava mais de Esaú. Mas só que Esaú era o primeiro e Jacó era o segundo. Eles eram irmãos gêmeos. Mas a mãe quis que então Jacó fosse o primogênito daqueles irmãos. E o início da história é muito complicado. Jacó engana então o seu pai, e o seu irmão Esaú odeia profundamente o seu irmão Jacó, a ponto de querer matá-lo. E a mãe de Jacó, por causa disso, manda Jacó embora de casa. E Jacó vai embora de casa, fugido do seu irmão. Depois, a gente vai lendo a história, e Jacó e Esaú, no final, tudo fica bem entre eles, né? Essa é uma das tônicas do livro. Tudo fica bem no fim. Tudo fica bem no fim. Principalmente quando os pais morrem, né? Quando os pais morrem, os filhos se juntam, né? Foi assim com a morte de Abraão. Isaque e Ismael se juntam no sepultamento do seu pai. E foi assim também na morte de Isaque. Jacó e Esaú estão juntos para sepultar o seu pai Isaque. Jacó muito cedo tem então que sair de casa para não ser morto pelo seu irmão, né? Jacó sai de casa e se apaixona por uma moça chamada Raquel. E este tema do amor romântico é um dos temas do livro de Gênesis. Na primeira vista, você olha essa história de Jacó amando a Raquel, querendo Raquel. Nós vemos que amor bonito, mas é um amor romântico, não é o amor de Deus. É o amor onde você faz da outra pessoa o seu ídolo. E por causa disso, por causa desse amor desse amor romântico que Jacó tem por essa moça chamada Raquel, Jacó se torna presa fácil
do seu sogro, ou do seu futuro sogro, chamado Labão. Labão, o seu futuro sogro, o engana, e em vez de dar a Raquel como a filha para casar, ele dá a outra filha, chamada Lia. E nesse rolo, nessa história, Jacó acaba é enganado pelo seu sogro, e trabalha então não somente 7 anos, mas 14 anos para ter então a Raquel, né? E então a família de José não começa bem. A família porque Jacó, o seu pai, tinha um amor romântico por Raquel, e porque amava tanto a Raquel, foi presa fácil de Labão. Jacó então foi enganado, e essa família não começa bem com um homem, Jacó, com 2 mulheres. Uma amada, que é Raquel, e a outra desprezada, que era Lia. Vejam, quero dizer logo no início que Deus não aprova esse tipo de casamento. Isto está na Bíblia. Isto realmente aconteceu. Jacó teve 2 mulheres. Mas nunca foi da vontade de Deus que um homem tivesse mais de uma mulher. Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos. Está registrado na Bíblia. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem é que ele tivesse apenas uma mulher, né? E vivesse com ela o resto de sua vida até que a morte os separasse. Então, mas Jacó, a família de José é assim. O pai dele tem 2 mulheres. E aí acontece um problema muito grave, muito sério, porque a Raquel, a mulher amada, não pode ter filhos. E Lia, a mulher desprezada, a irmã de Raquel, então consegue ter filhos e dar filhos a Jacó. E ela, no primeiro momento, primeira parte da história, ela dá 4 filhos. Lia dá 4 filhos a Jacó: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Depois Raquel, vendo isso, que ela não podia ter filho, e a sua irmã, que é a sua rival, pode ter filhos, Raquel tem uma ideia de pegar a sua serva, a sua escrava, e dar para Jacó, para que Jacó tenha então filhos com ela, para que aqueles filhos fosse de Raquel também. E Jacó então tem filhos com Bila, que é a serva de Raquel. E Bila tem então, dá a Jacó mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Nesse período, a Lia deixa de ter filhos. E quando ela olha que Raquel deu a serva para Jacó ter filhos, Lia também pega a sua serva chamada Zilpa e dá também a Jacó. E Jacó tem mais 2 filhos, Gade e Asser. E depois Lia volta a ter filhos. E nesse último momento, Lia então tem mais 2 meninos e uma menina. Lia tem um filho chamado Isacar e o último filho chamado Zebulon. E depois mais uma menina chamada Diná. É muito nome, né? Tinha que ter muita criatividade, muitos filhos. Então aqui eles têm 10 filhos, Jacó tem 10 filhos, com 3 mulheres e mais uma filha. É então que Deus ouve a oração de Raquel e dá a oportunidade dela também gerar um filho. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22 a 24. Gênesis 30, 22, 24, diz assim: Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, porque
ela não poder ter filhos naquela época era uma humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Quando José nasce, então, por que eu estou contando essa história? Para a gente entender como que foi a vida de José. Quando José nasce, nesse contexto de extrema rivalidade entre a sua mãe Raquel e a sua tia, que é Lia, que é meia mãe dele também, uma tia que é mãe, né? Ele nasce nessa família que já tem essa extrema rivalidade entre essas duas irmãs. José é então o irmão mais novo e é então o irmão queridinho do seu pai, porque é filho da esposa amada, a esposa de Jacó. E todos os outros filhos já são grandes, outros 10 já são grandes. E quando José então nasce, todos os 10 olham para José e já veem em José um rival. José é alguém, é o filho amado do pai. E agora nós não seremos mais amados do pai, seremos desprezados. E desde o início, então, eles têm essa intriga com José, já com aquela criança que nasceu. Superação, estamos falando da superação de José. Quando então José nasce, Jacó decide sair das terras de Labão e ir para a terra de Canaã. Né? Deus fala com ele: vai para a terra, porque é para lá que você precisa criar e é lá que eu quero o meu povo. Vejam que Deus está formando o seu povo. Deus está formando o seu povo dessa família complicadíssima, né? Esses meninos, todos esses nomes, que vão formar as 12 tribos de Israel, lá na frente, né? no livro do Êxodo. E então é ali que ocorre 2 grandes tragédias nessa família. A Raquel, que não podia ter filhos e que agora tem o filho José, vocês viram aí, que ela pede outro filho, me acrescente outro filho. Quer mostrar aqui, essa história de Raquel mostra, de Raquel e Lia, né? Vocês leiam lá no capítulo 30, vocês vão ver que elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre estão disputando o amor de Jacó e elas nunca estão satisfeitas. E mesmo quando Deus dá o filho a Raquel, Raquel diz: eu quero outro filho, né? E mostra essa insatisfação do ser humano, né? E então eles saem da terra, acontece uma grande confusão, não vou entrar em detalhes aqui, entre ele e o seu sogro. Raquel rouba as estatuetas, os ídolos do seu pai Labão. Isso dá uma confusão muito grande. Labão quer matar o seu genro, só que Deus fala a Labão: não faça isso, não toque nele. E aí Labão então recua e não ataca a Jacó. Jacó sai fugido de casa com muitas coisas. Bom, é uma grande confusão. Mas quando Jacó e a sua família, eles vão, encontram-se com Esaú, Jacó reconcilia com Esaú, mas quando eles vão chegando na terra prometida, Raquel engravida novamente. E no ato e no nascimento do seu filho acontece a grande tragédia. Raquel morre no parto. Aquilo que Jacó lutou a vida toda, ele perde, que é a sua esposa amada. Raquel morre no parto do seu segundo filho. E é o próprio Jacó que então dá o nome para esse filho. Ele dá o nome de Benjamim. Isso está registrado no capítulo 35 do livro do Gênesis.
Agora a coisa complicou muito para o lado de Jacó, não é mesmo? Para o lado de José, não é mesmo? Ele é um filho que não é que os seus irmãos mais velhos têm uma grande desconfiança dele. E agora ele não tem mais mãe para cuidar dele, não tem mais Raquel, a sua mãe morreu. E ele agora tem um irmão mais novo para cuidar, que é Benjamim. E é nesse contexto que nós chegamos no capítulo de número 37 de Gênesis, que é o capítulo que nós vamos ler nesse momento. Capítulo 37 de Gênesis. É quando acontece a grande briga, a grande maldade que os irmãos de José fazem com ele. E aí nós vamos ver, né, contei toda essa história para os irmãos entenderem o contexto da vida da família de José. Capítulo 37 do livro de Gênesis diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, agora José é um adolescente, né? Preste para entrar aí para ser um jovem. Ele, aos 17 anos, diz o texto, que ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, vão lembrar que é a serva de Raquel, e os filhos de Zilpa, que é a escrava de Lia, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Então vejam o que José tem que superar. Os irmãos dele são mau caráter. Os irmãos dele não valem nada. Os irmãos dele têm uma péssima fama em toda a região. O texto não diz o que eles faziam, mas eles eram jovens, rapazes que tinham um péssimo testemunho. E José, mais novo, trabalhava com eles. E sempre quando José chegava em casa, ele ia e falava com seu pai: Pai, os meus irmãos não prestam. Os meus irmãos só fazem bobagem. Os meus irmãos não valem nada. E eu entendo que José, mesmo com 17 anos, mesmo sendo um adolescente, ele sabia, ele temia a Deus, ele era o único que temia a Deus nessa família. Ele temia a Deus e dizia o que os seus irmãos faziam para o seu pai. O que o seu pai fazia? Nada. Jacó nunca fez nada. Jacó nunca repreendeu os seus filhos. Jacó foi um pai omisso. Continuando o texto. Ora, Israel gostava mais de José. Israel aqui é o mesmo Jacó. Na luta com Deus, naquele episódio da luta com Deus, Deus dá o nome para Jacó de Israel. E é aí que nós temos o nome Israel. Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Esta ideia foi péssima. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Essa ideia de Jacó, essa preferência de Jacó por um filho em detrimento dos outros filhos, foi a causa de grandes problemas na vida de José. E o que ele faz? Ele manda fazer uma túnica longa, uma túnica longa. A túnica longa, tinha mangas compridas e era uma túnica que ia até aos pés. Essa túnica representava a realeza. Os reis da época faziam essas túnicas e davam para as suas filhas.
E Jacó dá então para o seu filho. E a túnica longa representa que você não precisa trabalhar. Porque quem trabalha tem mangas curtas. Na época, a túnica longa representava o seguinte: você não precisa mais trabalhar. Quem tem que trabalhar são os outros. E isso causou ainda mais inveja, mais rancor, mais ódio nos irmãos de José para com ele. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os meus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu, ele disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe aqui no caso é Lia, né? E seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Os irmãos tiveram ciúmes dele. Ciúme é uma coisa que você precisa cortar no início. E o que Jacó fez? Nada. Jacó ficou refletindo sobre tudo aquilo. E os irmãos, versículo de número, assim, a gente não sabe muito bem por que José então conta esse sonho para os irmãos. Eu entendo, há uma discussão sobre isso, eu entendo que José conta a seus irmãos porque ele não tem para quem contar. É só os irmãos que ele tem. E ele então conta para os seus irmãos. Mas isto só causa mais problemas. Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Siquém é uma cidade que, não contei essa história, mas antes deles chegarem em Canaã, a Diná, a filha, ela foi violentada. Isso foi uma outra tragédia que aconteceu na família. Esses 10 irmãos, os irmãos de Diná, né, foram e mataram todos os homens da cidade de Siquém. Eles eram assassinos, eles eram vingativos. Eles carregavam ódio dentro do seu coração. E porque um homem da cidade de Siquém violentou a irmã dele, e depois esse homem queria até casar com ela, eles enganam os homens dessa cidade e matam a todos, e saqueiam aquela cidade. Então os irmãos tinham ido trabalhar, levar o gado, né? Eles precisavam levar o gado sempre para ter o alimento para o gado. E eles eram pastores e ficavam, eram nômades, né? Ficavam andando pelas terras para conseguir o alimento para o gado. Eles estavam então perto de Siquém. Então Israel, que é Jacó, disse a José, José não tinha ido, disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. E José então disse: sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá e vê se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e tragam-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a história de um filho obediente.
que é José, que ao ouvir o pai dizendo, vá lá ver como estão os seus irmãos, o que José diz? Sim, Senhor, eu vou. Mas o que nós temos aqui? Nós temos um pai inconsequente, que é Jacó. Porque Jacó sabia que os irmãos dele não gostavam de José. Mesmo assim, manda, preocupado com os irmãos, porque com os filhos, porque eles estão perto de Siquém, e os homens e a região de Siquém havia um certo temor que aquela cidade se juntasse com outra cidade e atacasse então os filhos dele. Jacó manda então José para ver como estão os irmãos. Então Jacó é esse pai inconsequente, que ele não vê o perigo, ele não protege, ele não tem ideia do que pode acontecer. Um homem, versículo 15, um homem o encontrou José vagando pelos campos e lhe perguntou, quem é você? Que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui e eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Quando eles então veem de longe José vindo, o que ele diz? Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E quando eles dizem isso, lá vem o sonhador, essa expressão significa peritos em sonho, mestre dos sonhos. De uma certa forma é uma profecia sobre José, porque José vai se tornar este perito em sonhos. Isso nós vamos ver lá na frente, quando ele vai lá para o Egito. E aqui eles vêm de longe e o odeiam. Aqui nós temos a antítese do amor de Deus, porque quando nós lemos o livro de Lucas, Jesus conta uma parábola de um pai que quando vê o filho de longe voltando para casa maltrapilho, o pai, o vendo de longe, corre, beija, o abraça e o recebe como filho, ama o filho. Aqui nós vemos então o ódio, que a humanidade sem Deus chegou ao ponto de irmãos quererem matar o seu próprio irmão. Por quê? Por inveja, por rancor, porque o seu pai preferia ele, eles querem então matar a José. Versículo de número 20. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Meus irmãos, o que a família, projeto de Deus, havia se tornado no livro de Gênesis. Uma família cheia de ódio, irmãos contra irmãos. Eles queriam matar a José. O que se tornou a família? Projeto de Deus. Essas pessoas que agora vivem longe de Deus. Essa família é o resultado de rivalidade entre mães. É resultado da paternidade passiva. Nunca se corrige os filhos. É resultado do favoritismo e de um ambiente familiar hostil. Pessoas que não tiveram, durante toda a vida, nunca tiveram uma experiência com Deus. E aí, nós temos esta família de José. Versículo de número 21. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Quem é Rubem? Rubem é o filho mais velho. Rubem é o filho mais velho, e como filho mais velho, ele poderia chegar e dizer, não façam nada com ele. Tire essa ideia da cabeça. Não vamos matá-lo. Mas ele
ele podia fazer isso, mas ele tem medo dos próprios irmãos, ele não assume a responsabilidade de irmãos mais velhos. As relações humanas se tornaram relações baseadas no medo e não no amor. Versículo de número 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, a túnica que representava a preferência do pai Jacó. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. A relação humana se tornou uma relação de interesse. A pergunta que eles fazem agora é: quanto nós vamos ganhar? E aqui nós vemos a humanidade vivendo essa questão da ganância. É quanto que eu vou ganhar? E para eu ganhar alguma coisa, eu vendo até o meu próprio irmão. E vejam que quem assume aqui os irmãos é Judá, não é mais Rúben, o irmão mais velho. Judá, então, toma conta da situação. E Judá, se vocês lerem o capítulo de número 38, vocês vão ver a história de Judá e Tamar, no capítulo 38 de Gênesis. Depois vocês leiam em casa. Versículo de número 29. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai este recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Vejam aqui, eles matam um animal, não em sacrifício a Deus, mas eles matam um animal num plano macabro, para sustentar uma mentira. A humanidade se tornou mentirosa, enganadora. Essa família representa a humanidade naquilo que há de mais sórdido, o pecado chegando ao seu clímax. Pessoas enganam pessoas. Jacó é enganado então mais uma vez, agora é enganado pelos seus próprios filhos. Jacó havia semeado vento e agora colhia tempestade. E o texto termina dizendo: então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado. Não, chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. O choro e profunda tristeza parece marcar o fim da história dessa família. Jacó disse: nunca mais serei consolado. Vou chorar até o fim da minha vida. E o texto termina dizendo: neste meio tempo, no Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Meus irmãos, a pergunta é: quem é José? O texto fala então da família que José então nasceu e foi criado, essa terrível família. Quem é José?
José é aquele que vai superar toda essa terrível história familiar. Ou seja, não é a história negativa, os maus exemplos, a rivalidade da mãe, a omissão do pai, a inveja e ódio dos irmãos, que serão determinantes na vida de José. José, surpreendentemente, se tornará um homem maravilhoso. Maravilhoso. Quem é José? José é aquele que vai salvar a própria família dele, dela mesma, porque ela é uma família que está em rota de colisão, eles se odeiam, eles de alguma maneira, eles iriam se destruir, eles iriam acabar. E José então nasce nessa família para ser o salvador da própria família, do próprio pecado da família. A história de José, então, é que vai salvar o livro do Gênesis. Porque o livro do Gênesis está mostrando que a humanidade, depois que pecou e se afastou de Deus, o caminho dela é esse, é o caminho da morte, do ódio, da violência, da ganância. Mas José, no final da história do livro, vai ser aquele que vai trazer esperança para a humanidade. Se o livro terminasse no capítulo 37 ou no capítulo 38, com a história de Judá, que é terrível, não haveria esperança. Mas o livro de Gênesis tem mais alguns capítulos. Deus vai usar José para mudar radicalmente essa história. A Bíblia é um livro assim. Tem essa marca em suas histórias. Quando a gente pensa que vai acabar tudo, tudo vai acabar mal, Deus sopra do seu espírito sobre a humanidade e reacende a esperança. Nessa história, o Jacó é o pai que inconsequentemente envia seu filho amado José para sua própria destruição e ruína, quando ele envia o José para ver como estão os seus irmãos. Essa história de Jacó enviando José, o filho amado, para ir encontrar com seus irmãos, é uma figura de uma outra história, de um outro pai, que não inconsequentemente, mas conscientemente envia o seu próprio filho amado para morrer. É a história do Evangelho. João, capítulo 3, versículo 16, nos diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia conta uma história de que parece que tudo vai terminar em desgraça, mas no fim termina em graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim José então nasce e é enviado pelo seu pai para saber como estão os seus irmãos. E José volta com a notícia de que está morto. Quem traz essa notícia são os seus irmãos, era uma mentira, sendo que ali estava sendo mostrado que tudo iria mudar, embora as circunstâncias fossem então piores, as piores possível. Assim também, Jesus, o Filho amado do Pai, foi enviado para nos salvar. Nos salvar de quem? Nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos próprios pecados, nos salvar da nossa própria autodestruição. Jesus veio, nossa esperança está nele. E essa ideia de superação
é que, por mais que o histórico pode ser um histórico familiar muito difícil, com muitos problemas, quando Jesus entra na nossa história, Ele transforma tudo. Tudo o que parece que vai terminar mal, quando Jesus entra, tudo termina bem. Tudo vai bem. Deus então vai fazendo, vai mostrando como que Ele é poderoso, como que Ele transforma a nossa história. Pode ser o seu histórico de vida, ou histórico de sua família, ser um dos piores, como esse aqui da história de José. Quando Jesus entra nessa história, tudo muda, tudo se transforma, tudo acabará bem. Jesus é o Filho amado, que foi enviado conscientemente pelo Pai para morrer em nosso lugar, para nos salvar de nós mesmos. Jesus já está na sua história, na sua vida, na vida de sua família. Ele é o único capaz de mudar toda a sua vida.